Não. Boa tarde, estamos ao vivo. Deixa eu só deixar carregar aqui a transmissão para eu poder mutar. Um minutinho. Vamos lá. Perfeito. Mutei. Boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao programa NEP.recebe. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, também a Eleonora Fabião, parceira na amizade e no trabalho, na vida. Agradecer também ao André Lepec, que fará a tradução consecutiva, e a Tracy Segal, que fará a tradução das perguntas do chat. E especialmente ao professor Malik Gaines, que gentilmente aceitou o nosso convite para essa conversa. Thank you, Professor Malik. It's a pleasure and an honor to have you with us. Welcome. O NEP.recebe é um programa do NEP, Núcleo Experimental de Performance, um projeto de pesquisa e extensão ligado ao programa de pós-graduação em Artes da Cena e ao curso de direção teatral da Escola de Comunicação da UFRJ. Viva a UFRJ! Coordenado por mim e pela professora Eleonora. O NEP se constitui como um espaço permanente de investigação teórica, artística e pedagógica e também de criação universitária. E é formado pelas nossas orientandas, orientandos e orientandes de graduação e pós-graduação, que atualmente são Ana Padilha, Bernardo Pimentel, James Pechincha, Johnny Boy, Hugo Bernardo, Ian Calvet, Isadora Giesta, Lucas Oradovich, Maria Miguel, Natália Balbino, Priscila Manfredini, Rafael Castro, Raquel Carro, Ricardo Cabral e Sandro Roberto. A criação do NEP é um desdobramento do seminário Arte Agora, Partilha de Matérias, realizado em 2017. E logo após o início da crise do coronavírus, no ano passado, o NEP estruturou o programa Janelas Abertas. Esses movimentos foram guiados pelos verbos partilhar, inspirar e especular. Interessa ao NEP a formação de uma extensa rede de pesquisa, pensamento e ação. Interessa a cena do pensamento de que pensar fora da dimensão coletiva não faz sentido, de que pensar em coletivo sobre pensar em coletivo é uma das buscas do NEP, ou ainda que praticar pensamento em coletivo e já estar em ação coletiva são nosso ato de buscar. Então, agora eu passo a palavra para a Eleonora. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Salve a UFRJ, salve a Universidade Pública, Gratuita e de Excelência do Brasil. Obrigada, Adriana, pela parceria e pela beleza. Obrigada, muito obrigada, Malik, pela presença especial, pela generosidade, pelo espírito de partilha. Muito obrigada, André Lepec, coordenador do Departamento de Estudos da Performance da New York University. Obrigada pela parceria interinstitucional, pela colaboração com o NEP sempre. Obrigada, Tracy Segal, pela tradução, pela presença. Davi Palmeira, pela programação visual. Muito obrigada ao pessoal do NEP. Nós que fazemos juntos esse experimento universitário, Obrigada aos nossos parceiros e parceiras da Escola de Comunicação, do curso de Direção Teatral e do programa de pós-graduação em Artes da Cena. E, finalmente, muitíssimo obrigada a quem está aqui conosco hoje. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Esse encontro é parte de um projeto de cooperação interinstitucional entre o Departamento de Estudos da Performance da NYU e o curso de Direção Teatral e o programa de pós-graduação em Artes da Cena da Escola de Comunicação da UFRJ.
ao longo de janeiro, fevereiro e março de 2021, quinzenalmente, segundas-feiras às 17h30, o NEP estará recebendo professoras e professores do Departamento de Estudos da Performance para apresentar suas pesquisas recentes. Cada encontro terá o seu próprio formato de acordo com os trabalhos e as necessidades das convidadas e dos convidados. O formato que teremos hoje será o seguinte: o professor Malik Gaines apresentará sua fala intitulada My Barbarian, mandato de participação em inglês, com tradução consecutiva feita pelo professor André Lepec. Então, finalizada a apresentação da fala, na última meia hora, Tracy Segade fará a tradução das perguntas, comentários, considerações feitas pelo NEP e enviadas pelo chat. Malik responderá com a tradução do André. Quanto à permanência desse evento na rede, adiantamos que ainda não sabemos. A cada NEP recebe essa questão, é tratada com os convidados e para hoje ainda não temos uma resposta definitiva. A ideia é ver como o encontro transcorre e decidir na sequência. Tá? Posto isso, vamos às bios dos tradutores. Tracy Segade é atriz, tradutora e jornalista, mestranda em artes da cena, pesquisa os imbricamentos entre a teatralidade e a tradução. André Lepec é professor titular e chefe do Departamento de Estudos da Performance, The School of the Arts, NYU, autor de vários livros sobre performance e teoria da dança, entre os quais Exaurir a Dança, Performance e a Política do Movimento, publicado em português pela Ana Blume em 2016. A bio do palestrante. Malik Gaines é escritor e performer. Atua e expõe individual e colaborativamente. Fundou em 2000, com Jade Gordon e Alexandro Segade, o grupo My Barbarian. O My Barbarian utiliza técnicas musicais, teatrais e críticas para lidar de modo brincante com dificuldades sociais. O grupo se apresenta internacionalmente em diversos locais e contextos, museus, teatros, galerias, bienais de arte. Já recebeu vários prêmios e apoios: United States Artists, Foundation for Contemporary Art, Creative Capital, City of Los Angeles Cultural Affairs e Art Matters. E, no momento, está organizando uma exposição de 20 anos do trabalho. Gaines é também curador independente e foi co-curador da Bienal Made in LA no Hammer Museum 2012. Seu livro Black Performance on the Outskirts of the Left, A History of the Impossible, 2017, NYU Press, nomeado para o Prêmio Literário Lambda, traça, através de performances dos anos 60 e além, a circulação transnacional de ideias políticas esquerdistas pretas. Gaines recebeu o Andy Warhol Arts Writers Grant em 2019, apoio para a escrita de um novo livro voltado para práticas artísticas que marcam os limites do Estado norte-americano. Dear Malik, thank you very, very, very much for accepting our invitation. As Adriana said, it is a honor and a pleasure to have you here with us. Muito obrigada. Thank you so much. It's my honor and my pleasure and my privilege to be here with you. Thank you, Eleonora and Adriana and Tracy and Andre, who are going to help put this together. And it's my pleasure to speak to you this way, hoping that sometime soon we will speak together in Brazil or in New York or somewhere else. Muito obrigado. O prazer é todo meu, diz o Malik. Agradecendo a Adriana e a Eleonora pelo convite, agradecendo a Tracy pela tradução, e esperando, que é uma honra e uma alegria também participar desse encontro, e esperando que, na verdade, no futuro próximo, esse encontro possa acontecer em pessoa. Yeah. As you heard from the generous introduction, I work across fields, forms, media, genres.
Sometimes it's easy, sometimes it's hard, but always interesting. Então, como podem escutar através pela introdução que a Eleonora fez, o Malik trabalha em diferentes, transitando por diferentes campos, diferentes áreas de trabalho, às vezes fácil, às vezes difícil, mas sempre interessante. So, of course, I've done serious academic study and have written books and have participated in scholarship in that way. And I would love to talk to you about that work. But for today, we thought it would be interesting if I gave you an introduction to the performance group, My Barbarian, of which I'm a part of, which has operated for 20 years, and which has never shown any work in Brazil. So it sounded like an interesting introduction, maybe. Bom, obviamente, diz o Malik, ele trabalha assiduamente no campo acadêmico, propriamente dito, escrevendo e publicando artigos, escrevendo e publicando livros, lecionando nos programas de graduação e pós-graduação no nosso departamento, mas que, para hoje, ele queria deixar esse trabalho um pouco de lado para apresentar mais o trabalho que ele faz com o My Barbarian nos últimos 20 anos e tentar fazer um panorama desse trabalho. The group is made up of me, Alexandro Segade, and Jade Gordon, 3 collaborators. And we are right now working on a survey exhibition that will be a show of 20 years of work opening here in New York in the fall. So we're reflecting on what were the sort of important parts of this project, what was effective, what was fun, and what made an important contribution, at least in our minds. O grupo My Barbarian é constituído por 3 elementos, o Alexandro Segade, a Jade Gordon, e os 3 têm trabalhado juntos, como ele disse, nos últimos 20 anos, e nesse momento é um momento oportuno também para fazer essa fala, porque eles estão preparando já há algum tempo, e agora de um modo mais intenso, uma retrospectiva do trabalho, desses 20 anos de trabalho, que vai ser apresentada aqui em Nova York, no outono de Nova York, ou seja, setembro, outubro, novembro. Mm-hmm. So I thought maybe I would show you quickly a video, and let me just back that up for a second. The things that really stand out in the work for me are a long commitment to collaboration, which means authoring, performing, directing, designing together, also taking credit, sharing resources, supporting each other. How have we been able to do that over a long period of time as we've all changed as individuals and as a group? Bom, o Malik vai querer apresentar uma coisa no início, mas antes ele queria dizer que é muito importante para ele afirmar que o modo pelo qual eles têm trabalhado juntos nos últimos 20 anos é uma afirmação total no modo de colaboração em conceber, desenhar, performar e principalmente se apoiar mutuamente nesse processo que é o trabalho do My Barbarian. Então, esse processo colaborativo é de extrema importância que ele gostaria de afirmar antes de mais. E então, partilhar todos os créditos da produção, sempre. A second important thing is interdisciplinarity, which is also the foundation of performance studies. We have different training. We work very much in art institutions, but bringing theater, music, social acts, everyday life, queer scenes, the family, all of that into the performance. And this has some tension in the United States, where at least, and in other places where, theater and art have been separate for specific reasons. We've played very much on what is at stake when you bring those together. Ok. O segundo aspecto que ele queria enfatizar, antes de apresentar o trabalho, é uma palavra importante que é interdisciplinariedade, que define não apenas o trabalho do My Barbarian, mas define também o campo de estudos da performance studies. O Malik diz que os 3 elementos de My Barbarian, todos vêm de treinamentos muito diversos,
do teatro, música, atividade social, ativismo, cenas queer diferentes, cenas familiares diferentes, mas que, com tudo isso, eles tentam criar essa interdisciplinaridade num campo que, pelo menos nos Estados Unidos e talvez em outros lugares, é um campo com muitas tensões, que é a tensão que existe entre o teatro e o campo das artes visuais. E eles tentam resolver essa tensão, né? Yeah. And then the third thing that seems important, there's collaboration, interdisciplinary work. And the third thing that we tried to do was take each site to be specific about the site of performance. To do a theater piece, for example, in a room, why was that room built? Who are the people that go to that room? What's the history of that room? What's the future of that room? What ideologies, aesthetics, funding structures support seeing work in that room or in that public space or in that location? And that's something about performance art specifically that allowed for a certain kind of specificity where you're really in the place that you're at. And so that's the sort of third thing I think we were able to do, is treat each location site very specifically as something that's loaded with history, with context, with politics, and with imagination. Sorry, that's a lot, Andre. Ok, that's okay. Então, colaboração, interdisciplinaridade. O terceiro elemento que o Malik queria trazer, não tem uma palavra para isso, mas é pensar como tomar cada espaço em que você apresenta o seu trabalho na sua totalidade, considerar essa totalidade quando você se apresenta. Ou seja, o exemplo que ele deu, você está se apresentando numa sala, né, em qualquer lugar do mundo, mas nessa sala específica, pensar qual é a sua história, qual é o seu futuro, quem foi que pagou para a construção dessa sala, que tipo de comunidades passaram por essa sala, quem é excluída dessa sala. Então, pensar de que maneira, quando você está num lugar, você realmente está no lugar em que você está performando. E o Malik acha que isso é uma dádiva da performance art, especificamente, que é não tratar o espaço de uma maneira genérica, mas sempre na sua historicidade, na sua futuridade, nas suas ideologias e no modo como ele é sustentado financeira e economicamente. I think I got it, Malik. Great, thank you. Andre is my beloved co-worker, and now I'm seeing him in a whole new capacity that could be another career, perhaps. Malik diz que eu sou querido co-trabalhador com ele no departamento, mas que está me vendo agora numa nova capacidade que pode até ser uma futura carreira. Thank you. Maybe not. I thought I'd show a little bit of video, and our work uses a lot of typically English language and is kind of dense. So I don't think I can show you a lot of our video in this format, but I wanted to show you one example. It's from a piece called Counter Publicity. It's a piece that we did a live performance and made into a video later, which is very typical for us. And we were responding to a theory by Jose Munoz, and a chapter where he had read a reality television show and a particular figure on that show who was a very early AIDS activist. So we combined Jose's chapter with reenacting scenes of that show and made a video to kind of explore. I'll stop there. I can go on about what we're exploring, but we made a video combining those elements. Ok. Então, o Malik então queria começar mostrando um pequeno excerto de um vídeo, de um trabalho. Ele diz que o inglês normalmente é muito denso e cheio de jogos de palavras, então, mas ele, apesar de tudo, gostaria de mostrar o vídeo,
para dar um sabor, um aspecto para vocês entenderem de uma maneira geral como é mais ou menos a estética do grupo. Esse trabalho chama-se Contra-Publicidade e começou como uma performance ao vivo, que depois se transformou neste vídeo. Esse processo de fazer primeiro uma performance e depois, a partir daí, fazer um vídeo é um processo que é comum no trabalho do My Barbarian. E no caso específico, esse vídeo, esse trabalho Counter-Publicity, contra-publicidade, é inspirado num capítulo do teórico José Muñoz, nosso colega, que já falecido aqui no Departamento de Estudos da Performance, que num capítulo analisa um reality TV show, um show tipo Big Brother, uma coisa assim, sobre um ativista político nos Estados Unidos em volta de assuntos relacionados à AIDS. Então, esse trabalho que o Malik vai mostrar é uma mistura desse capítulo do José Muñoz com esse show de televisão. E eu vou tentar depois, ele vai mostrar e eu vou tentar traduzir pelo menos um pouquinho do que é dito no final. Sure. And so I'll share this. I wanted to show this because it shows both our kind of fast style, our quick style of working, and a way of synthesizing a lot of complicated material. Ok, então ele quer mostrar isso principalmente porque demonstra um lado rápido de construção, mas que ao mesmo tempo, construção dramatúrgica de espetáculo, mas que também condensa o modo deles trabalharem. Yeah, got it. Sorry. Pedro Zamora, star of The Real World San Francisco. His work can be understood as a counter-public response to dominant publicity. Can you see my disidentity? A self, an ethical minority. Perform that self theatrically, conjuring a possibility. An agent of negated subjectivity. If you can see my disidentity, disseminate counter-publicity. Communicate televisually, act out in corporatized hegemony. It's dominated, it's risky. Be careful not to lose your historicity when you portray yourself on MTV. Favor particularity, Latinidad and sexy specificity. Oppose yourself to normativity for the counter-public queers of 93. Counter-publicity, counter-publicity. A rejection of the dominant public sphere's publicity. Oh yeah. An enactment of resistance to reductive multicultural plurality. Oh yeah. An intervention within a majoritarian public sphere that confronts phobic ideology. Oh yeah. The production of counter-publicity allows for possibility. Imagining an ethical minority. Counter-publicity. 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 Vai ser difícil traduzir, mas eu queria só apontar que algumas frases da canção têm termos assim super teóricos, assim, a gente vê que são frases assim de grande densidade teórica, mas colocadas assim nesse ritmo pop. I was just saying, Malik, that it's hard to translate, and I just decided to say that some of the sentences are very dense, theoretically, contain like very packed theoretical statements in this kind of pop environment. Exactly. And that's just an example of
a video. We work really fluidly. We're really connected to live performance, but we work across video, exhibition, installation, performance in different kinds of spaces, and sometimes a piece will change from one to the other. Esse é um exemplo de um vídeo, mas o Malik enfatiza que eles trabalham de fato em várias plataformas, que vai da performance ao vivo, teatro, instalação, exposição, o vídeo, obviamente, mas seria apenas um dos aspectos do trabalho. I can play. What do you do? What do you play from the beginning? Play from start. So I'll show you a lot of images of different projects we did over the years, just until we run out of time. Tá, então o Malik vai mostrar várias imagens do trabalhos que eles têm desenvolvido durante o tempo e vai comentando até acabar o tempo. This is a sort of recent version of us reenacting one of our older pieces. So this all comes from us looking back at this work and figuring out how to re-perform or re-present or not for a kind of contemporary exhibition. Isso é interessante porque na verdade, é uma foto de um trabalho em que o My Barbarian olha para uma peça mais antiga e tenta pensar de que maneira reperformar, reencenar esse trabalho hoje em dia. Justamente pensando nessa exposição retrospectiva, ver de que modo os trabalhos antigos podem ter uma outra vida hoje em dia. So, we started as a band. Bom, eles começaram como uma banda. Coming out of art school and film school and acting and theater, we thought, what's an easy way to make performance fast and immediately? And there was an active rock scene in LA at the time. So we thought this is a stage we can just sort of come onto quickly and have a lot of energy around. Bom, então eles tinham acabado de acabar a graduação deles na universidade, em teatro, cinema, música, e então pensaram, ok, qual é a maneira mais rápida que a gente tem de começar a trabalhar, a fazer arte rapidamente e imediatamente. E aí eles pensaram, bom, a melhor maneira é fazer uma banda. Então começaram como uma banda e na altura, em Los Angeles, havia uma cena de rock super potente, então foi a partir daí que eles começaram com essa banda, My Barbarian. Exactly. And then we started refining those pieces so that they could become specific performances. So I'll just skip through a few here where we started having invitations to do specific performance art pieces. Então eles refinaram essa partir dessa banda, eles começaram a receber convites para fazer outros trabalhos e eles foram refinando o trabalho deles para fazer performances específicas dos quais o Malik vai mostrar alguns exemplos. So, for example, Gods of Canada in Toronto, where we theatricalized using a kind of superhero genre, what at the time seemed like liberal social policies compared to the United States. Tá, então, por exemplo, esse trabalho chama-se Gods of Canada, Os Deuses do Canadá, foi uma comissão, e aqui nesse trabalho, usando assim, um visual e um motivo e uma dramaturgia de super-herói, eles tentaram teatricalizar alguns temas de política social e práticas de política social existentes na altura no Canadá, que também na altura pareciam muito mais avançadas e interessantes daquelas que existiam nos Estados Unidos. So many of these will involve a kind of specific genre, like the superhero, or like ancient theater, or a Japanese no play. And then we'll use the structure of that genre to pull out the kind of political questions that feel contemporary to the performance. Então, muito dessas performances no início tinha a ver com a ideia de gênero. Gênero não no sentido gênero artístico. Então, assim, por exemplo, no exemplo anterior, super-heróis, ou então teatro grego antigo, ou então peça de teatro no japonês. E a partir desses diferentes tipos de teatricalidade,
começar a brincar, né, com esses gêneros, o teatro, os super-heróis, o no, por exemplo, e investigar então, temas políticos e sociais, fazer intervenções em temas políticos e sociais. This period also coincides with the kind of pre-crash time when we were a little younger and getting lots of international invitations to Holland and doing that kind of thing. And so we were always thinking about, well, what is our political relationship to that space? So for example, in Holland, we were looking at art of the Golden Age and thinking very much about the colonial history and trying to bring those together. Então, todos esses convites, eu acho que dá para ver também na legenda dos slides, as datas, acontecem antes do crash da Wall Street de 2008. Então, era um momento ainda que o grupo recebia vários convites internacionais, assim, era mais ou menos fácil circular, mas, mais uma vez, a ideia era pensar sempre de que modo a chegada deles num lugar tem sempre aquela coisa que ele falou antes, que indicar, articular e dar a ver a situação política e social daquele lugar onde eles estão performando. Então, no caso, é um convite para estar em Amsterdã, então eles olharam para as artes visuais da chamada Idade do Ouro, da pintura, flamenga, imagino, e ver, a partir daí, de que tipo de afirmações e intervenções políticas podem ser feitas. E, no caso, então, o que interessava na altura era usar essa performance para pensar a colonialidade e colonialismo. I won't even explain this. Ele não vai explicar. This one's tough too, but you can see where we were going with these kinds of inquiries. Eles dizem que essa também é difícil, mas vocês conseguem ver onde é que a gente estava tentando chegar com esse tipo de investigação. After doing those kinds of projects for many years, or for several years, we wanted to come up, we were all very inspired by, the generation of our parents, 60s as a time of protest and counterculture, and the kinds of theater and art and music that we are so attracted to from that period. And so we wanted to see if we could make our performance style that we invented together into a kind of pedagogy or orthodoxy that we could teach to other groups. Então, depois dessa primeira fase que ele mostrou, dos trabalhos que a gente viu, houve um momento que eles começaram a pensar bastante sobre a geração dos pais deles, e principalmente essa geração dos anos 60, onde o protesto contra a cultura e arte e política andavam de mão em mão, uma ligação muito forte, e aí começaram a olhar esse tipo de performance dos anos 60 para começar a pensar um outro tipo de estilo performático, um outro modo de fazer. E nesse outro modo de fazer, eles começaram a pensar sobre a questão da pedagogia, se era possível transformar as performances deles, os trabalhos deles, numa espécie de pedagogia. Pedagogy in which sense, Malik? I'm sorry, I lost. I said a pedagogy or an orthodoxy, or I can explain more too. Okay. Então, uma pedagogia ou ortodoxia, que ele agora vai explicar melhor. Yeah, and we were looking at things like some political theater examples from the 60s that would always have charts and, groups of exercises and approaches, that are sort of written. So we made up our own 5 principles, and we were part of this was we had each done training in Augusto Boal Theater of the Oppressed or other Boal-related techniques. Jade specifically had done deep research into that. We all took a workshop with Boal in Los Angeles one time. And so those particular political theater games became a very important part of what we adapted to create our own sort of set of exercises.
Então, nessa busca, nessa transformação do estilo do trabalho dele, eles começaram, principalmente, então, como eu tinha dito, a pensar em política, performance política dos anos 60, mas também teatro político dos anos 60. E pensando, procurando na busca dessa pedagogia. E olhando no teatro para vários modos de pensar teatro político nos anos 60, eles viram que existiam manuais, e esses manuais tinham vários gráficos e diagramas, exemplificando exercícios. Muito importante para eles foi o encontro com a teoria, o pensamento e a prática do Augusto Boal. Eles não apenas estudaram o trabalho do Augusto Boal, mas também fizeram um workshop com ele em Los Angeles, todos os três. E então essa aproximação com o trabalho do Augusto Boal, mas também com outros teatros e grupos políticos trabalhando nos anos 60, o My Barbarian começou a inventar, então, o seu próprio diagrama, os seus próprios princípios políticos dramatúrgicos, vamos dizer assim. So it ended up being a process where we would work with a group of artists or non-artists, whoever, in a certain space and play these games with them, talk about our interests, talk about politics, talk about the present, and turn that into a kind of recital at the end, a kind of rehearsal as performance. Ok. Então começou com encontrando grupos diferentes, às vezes de artistas, de não artistas, quem quisesse participar, não interessava, mas aí então começar a criar jogos, que eles têm os seus 5 princípios para esses jogos que eles criaram, a partir daquilo que eu tinha dito anteriormente. E então começar a jogar e nesses jogos começar a criar uma espécie de recital, a partir que seria uma espécie de ensaio enquanto performance. O próprio fato de estar treinando, ensaiando ou jogando já é a performance em si. Part of the question for us in 2008 was an attempt to get interested in democracy again, coinciding with things that were going on in US politics, and thinking about what we knew about how people can work together, be together, have conflict together, and trying to bring those questions together. But of course, as we traveled, we realized that we knew already, and we realized even further, that democracy is a very abstract and inconsistent term that always has to be sort of renegotiated in every instance. Então, nessa altura, em 2008, que coincide então e depois de 2008, coincide com esse crash da Bolsa, essa crise financeira que se espalha, uma das palavras que eles estavam interessados, os temas que eles estavam interessados nesses workshops, era democracia. Pensar como trabalhar juntos, como estar juntos, como viver juntos. E uma das coisas que eles aprenderam por via dos workshops e desses recitais é que, na verdade, quanto mais eles viajavam, mais eles descobriam que a palavra democracia, na verdade, é um conceito muito abstrato e bastante contestado. Então, ela tem que ser reinventada a cada momento. E, então, os workshops também participavam dessa reinvenção, vamos dizer assim. Looking at these spaces now, it seems incredible that we could ever be this close to each other. And so much of the project was that kind of, energy that we associated with a kind of countercultural past and trying to sort of revive that connection without nostalgia. Like, what remains of those kinds of radical efforts, even in our very different time. Então o Malik está dizendo que olhando para aquelas fotos, todo mundo junto, assim, parece incrível, inacreditável nesse momento olhar para essas fotos em que todo mundo está junto. Enfim, mas esse estar juntos, na verdade, tão próximo, cria, na verdade, uma energia que é fundamental para pensar precisamente nessa tradição da contracultura, né? E principalmente como é que o passado, abordando essas práticas do passado, mas sem uma nostalgia pelo passado, cria instrumentos para pensar de novo práticas performativas. In 2016, we did a final project around this where we brought
participants who had been in past groups together with new artists in New York. And we did a series of workshops and an exhibition to sort of show the results of this research, but also to deal with the contemporary politics of 2016. Here, for example, we're doing a ceremony to say goodbye to Obama. Então, em 2016, passado já então 8 anos desde o início dessa fase de trabalho com esses workshops, em Nova York eles trouxeram não apenas participantes dos grupos antigos desses encontros, mas também novos artistas, novos participantes, e aí pensar de que maneira tudo que eles tinham feito antes e mais esse novo workshop poderia endereçar e temas de política contemporânea nessa altura nos Estados Unidos. Por exemplo, nessa foto nós vemos como dizer adeus a Obama, que estava saindo na altura, Trump tinha sido eleito. Mm-hmm. And by the end of that, by the end of the 2016 election season, we no longer liked democracy anymore and didn't care to work on this project for some time. So this is the first time I've been looking at the pictures in a while. Então, mind if I translate? So, by the end, no final de 2016, então com a eleição do Trump, eles ficaram bastante desapontados com a ideia de democracia. Obviamente, Trump foi eleito democraticamente, com votos expressos. E aí, então, eles resolveram, bom, vamos pensar em outra coisa, vamos passar para outro problema. But it was a nice exhibition. We made a film that compiled all of the old workshops into a kind of how-to manual. We also made a book that does that. And then we had a large sort of installation where you could watch the film, see the different exercises depicted in a mural, read scripts, and see videos. Então, isso foi uma exposição no New Museum, aqui em Nova York, em 2016, todas essas fotos, esses projetos. E aqui, então, o que eles fizeram foi colocar o trabalho em instalação, em exposição. Vocês podem ver não apenas os vídeos dos antigos trabalhos, mas também os resultados do workshop, como também essa parte mais gráfica do trabalho. Sorry, I think I missed something. E eles também fizeram um manual de instruções. Eles publicaram um manual de instruções. The phrase that we used for the title today, mandate to participate, is one of the principles of the POLOT. And I thought it's a good way to talk about the kind of collaboration, its possibilities, and even its problems. For example, you can have compulsory military service. That would be a mandate to participate. Or you could all come together to solve a problem. That could be another mandate to participate. And that kind of ambivalence is important in these works. Então, essa frase que é o título do encontro de hoje, mandato de participação, mandate to participate, é uma frase que está lá nesse manual de instruções, mas é uma frase que eles acham interessante, porque é uma frase muito ambígua. Ela pode ser usada, por exemplo, a frase serviço militar obrigatório é um mandato de participação, só que imposto pelo Estado. Mas a gente pode pensar em outros mandatos de participação que são mais colaborativos e mais interessantes para a vida. Yeah. So that's one big project. I can skip through a couple more. Então, aquele foi um projeto grande e ele agora vai também passar por outros tipos de projeto que eles estavam desenvolvendo na altura. Yeah. Sort of overlapping with that, we developed a kind of another alter ego. We were thinking of these as alter ego theater companies. And so here is another alter ego theater company, the Baroque People's Theater, in which we did a number of plays, videos, installations, public encounters, events, all of which use camp and queer kind of trash aesthetics to really satirize extreme class disparity, something we were making an analogy to the European Baroque period with. Então,
projeto que ele tem mostrado as últimas imagens pode ser visto como uma espécie de alter ego do My Barbarian. Então, pode ser assim, companhias de teatro de alter ego. São os outros modos de existir dessa companhia de teatro, apesar dela ser exatamente composta pelos mesmos elementos. Essa companhia se chama Broke People, Baroque People, ou seja, pessoas quebradas, pessoas destruídas, ou também pessoas sem dinheiro, pessoas duras, sem dinheiro, e pessoas barroca. Tem um jogo entre broke e baroque no inglês, quebrado ou duro e barroco. Então esse é o Broke People, Baroque People Theatre Company, o teatro de companhia das pessoas duras e barrocas. E aí eles com esse estilo camp, é um estilo queer, um estilo meio trashy, tentando pensar de que modo eles poderiam endereçar a extrema disparidade entre classes existentes nos Estados Unidos, e para isso usando a ideia de barroco. I was thinking about your translation project today and thinking about how all of our titles are puns. And of course, in English, a pun is really successful because it's a kind of fungible language where you can turn one word into another word, something it sounds like or something it isn't, and that produces humor every time. Mm-hmm. And I think the reason English is such a successful commercial language has to do with this kind of fungibility and exchangeability. And I don't know if it reads in translation necessarily, but we get a lot of mileage out of just using linguistic puns. O Malik está dizendo que mesmo agora nesse ato de tradução, né, que durante um encontro aqui com todo mundo, ele repara de que modo os títulos dos trabalhos dele, e muito do uso de linguagem no trabalho, tem a ver com esse jogo de palavras, que no inglês é muito rico, muito fácil e que se multiplica muito facilmente. Elas têm um efeito de se espalhar muito facilmente, de se metamorfosear muito facilmente. E muito da força linguística do trabalho deles tem a ver com esses jogos de palavras que talvez não sejam tão fáceis de traduzir assim. So these are just some of the movies that are part of that Baroque People's Theater. Often, like the Baroque European, there would be classical allusion again to antiquity. So, for example, a play about Cassandra from, the House of Atreus becomes an allegory for, climate change, for example. Então, todas as fotos que vocês têm visto até agora é parte do Broke People, Baroque People, dessa companhia de teatro, desse alter ego, mas, e, portanto, não apenas com elementos barrocos, mas no caso aqui, como no teatro barroco também há referências ao teatro clássico, então aqui seria a Cassandra, uma alegoria para o aquecimento global, né? Então, assim, o teatro clássico aparece de novo por via do barroco, por via do queer, por via do alter ego do My Barbarian. When Alex and I, two of the three of us, moved to New York, we had to become very serious and have fewer colors and have much expressive mark making and rigor in our work. So we started doing German theater. Ok, então tudo isso aconteceu enquanto Malik, os três My Barbarians moravam na Califórnia, né? E aí o Malik e o Alex se mudam para Nova York, e quando isso acontece, eles têm que ficar muito mais sérios, e ficando muito mais sérios, eles têm que começar a desenhar preto e branco. E além disso, did you say German Expressionist Theater? I said we started doing German theater. I said German expressive theater. mark making. Ok, yes. E como uma forma de marcação expressiva, eles começaram a fazer teatro alemão. Muito mais rigoroso e sério, porque eles estão em Nova York. Tudo isso é dito com ironia, na verdade. So in one example, we did an adaptation of a Brecht play, The Mother, which is a communist, straight up propaganda play. And we did that in
a way that it could be an installation, that's a video that also gets activated as a full play that we memorize and perform using the masks that are part of the setting. Ok, então como parte desse projeto, já em Nova York, com essa nova estética, vamos dizer assim, o que eles fizeram foi uma peça do Brecht, A Mãe, em que mas essa peça acontece não apenas como se apresentando no palco, com atores, com as linhas, com as falas decoradas e tudo isso, mas também por via de vídeo, por via de instalação, por via de aspectos gráficos, que então a peça A Mãe é apresentada, de Brecht. And again, this has to do with, an art world that we're performing in, where, obscene amounts of money circulate in New York and globally. Performance art takes up one space, but another space in the same institution is a place where, royal families and oligarchs park money. Mm-hmm. So there's always an ambivalence around this relationship, but also this led us to make choices like doing a communist play in the Whitney Biennial as a kind of statement. Então, tudo isso tem a ver com um fato muito simples de que nesse mundo da arte em Nova York, do qual eles participam, existe uma quantidade absolutamente obscena de dinheiro, de capital, que circula, não apenas na cidade, mas principalmente nessas grandes instituições culturais. E daí, então, vocês veem essas fotos em que a performance é apresentada numa instituição, no caso, o Museu Whitney Museum, mais precisamente na Bienal do Whitney Museum, e nesse mesmo espaço físico, eles têm essa performance, mas também tem, como é óbvio, outras salas onde oligarcas e família real e outras pessoas de fortunas desmesuradas estacionam o seu dinheiro, né? E daí, então, o desejo forte do My Barbarian de fazer explicitamente para a Bienal da Whitney uma peça comunista, abertamente comunista. That particular piece was paired with a film that explores motherhood from different dimensions, including some of our influential feminist artist professors and influences, and our own mothers. We put into a series of sequences that let us think about the kind of political place of our generational perspective and what are sort of the politics we inherit from previous feminisms that will allow us to move forward in the future. Então, ao mesmo tempo que a peça estava sendo apresentada na Bienal, nessa mesma Bienal, eles fizeram também um filme, Motherhood, Maternidade, onde vários tipos de mães aparecem para eles. Mães que são, por exemplo, figuras importantes do movimento feminista, que traz uma questão de qual é o lugar político da maternidade e do feminismo dentro do projeto atual deles, mas também as suas próprias mães, as mães de cada um deles, cada um dos elementos do My Barbarian, que aparecem também no filme. Então, de que maneira também pensar, mais uma vez, o lugar e o tempo político deste momento em relação a um lugar e tempo político passado e de que modo esse passado informa o presente e talvez o futuro. Várias figuras de referência que vão aparecendo aqui ao longo desse filme. A similar project that I will just quickly mention along the lines of that is we did a play by Fassbinder, Blood on the Cat's Neck, for a lot of similar reasons having to do with its kind of economic way of writing about economics and the way
that director used a kind of consistent company of collaborators that we could then inhabit using masks and dolls to reperform one of these texts. So we adapted an actual Fassbinder play and then set it in this setting where we again could play all of the characters. Então, dentro desse período também, outro projeto que eles fizeram foi encenar uma peça do Fassbinder, outro dramaturgo alemão e cineasta e diretor de teatro, que é Blood on Cat's Neck, sangue no pescoço do gato. Não sei se é essa a tradução em português da peça. Mas que eles acham que é um modo econômico, essa peça do Fassbinder é um modo econômico de lidar com assuntos de economia. E como o Fassbinder trabalhava com um grupo muito coerente e permanente de colaboradores, eles, através não apenas dos 3 My Barbarian, mas também por via de máscaras e marionetes, reencenaram, então, essa peça do Fassbinder. So that's the German theater section. Am I out of time, or what do you think? Essa é a parte alemã do trabalho, vamos dizer assim. E o Malik pergunta se ele está dentro do tempo, fora do tempo, como é que está indo em relação ao tempo. I think you have a little bit more time if you want, or if not, you can open I can mention one more project, and that'll take us at least to 2015. Good. Então ele vai mencionar mais um trabalho que nos levará até 2015. And this is, in a couple of projects, we've used television as the starting point. And for this piece, which was a commission with the museum in Los Angeles, we used a particular 1960s, very stylish television program about spies as a template to make our own web series that we shot in their museum and the offices and the galleries and the grounds, all of which play with this idea of performance in the museum as a kind of subterfuge. Ok, então o Malik vai mostrar esse último projeto antes de abrir para perguntas, porque esse aqui é inspirado em televisão, os outros eram inspirados em filme, teatro, tudo isso. Esse é inspirado em televisão. Aqui, principalmente, uma série dos anos 60 sobre espiões, uma série de televisão sobre espiões, em que eles filmaram a série toda dentro de um museu em Los Angeles, usando os escritórios, os espaços comuns, os espaços fechados do museu, como o cenário desse filme, que virou uma web series, It became a web series, que virou uma série na web. E aí, então, a questão toda aqui é essa questão da performance no museu como uma espécie de subterfúgio para fazer a série, né? Porque nesse momento complicado que os museus passam a apresentar performance art, principalmente. I'm remembering there's a line in this that I copied from a talk I heard Judith Butler give, and somebody asked her about performance enlivening the museum, and she said, well, how do you know that the people are alive, and how do you know that the objects are dead? Então, ele se lembrou agora que nesse filme eles usam uma frase que ele escutou uma vez a Judith Butler, a teórica feminista queer Judith Butler, numa fala, alguém perguntou para ela sobre essa questão da vida da performance no museu, né? Do live, dessa questão da vitalidade da performance, da vida da performance no museu. E aí a Judith Butler respondeu assim: como é que você sabe se os performers estão vivos e que os objetos estão mortos? Então ele pegou essa frase. Yeah.
And of course, if you do performance in museums, you're there after hours, you're hanging out with the security staff. They become the people who know your work the best. You're using weird bathrooms to change your clothes. It's going sort of against the grain of a giant institution that has a lot of capacity, and yet it doesn't necessarily have the capacity for humans. Então, uma das coisas que você descobre quando você faz performance em museus, e a gente está falando assim de grandes museus, né? Assim, o Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, o Whitney, tudo isso, é que você fica fora do horário regular do público, né? E convive com toda espécie de gente, principalmente com seguranças, com o pessoal da limpeza, com tudo isso. E você vai descobrindo que o museu tem enormes capacidades, principalmente a capacidade de tratar muito bem objetos, mas muitas vezes é totalmente incapaz de tratar seres humanos. E a performance também. Yeah, so playing with that boundary, we looked at it's an encyclopedic museum. They show much more than contemporary art. So they have a substantial mask collection. So we went into their collection of masks and made forgeries, made copies that are ours, that replicate a series of masks from their collection that then end up playing a role in the narrative at this exhibition, Masks of the World, where everything goes down. Então, principalmente nesse museu em particular, muito embora seja um museu de arte contemporânea, eles têm também uma vasta coleção permanente, e nessa vasta coleção de objetos permanentes eles têm uma enorme coleção de máscaras. Então aí a ideia deles foi visitar essa coleção de máscaras, escolher algumas e fazer falsos, criar máscaras falsas, cópias, que ele mostrou, Malik, naquelas fotos anteriores, e usar então esses falsos, essas réplicas no filme e nas performances. Mm-hmm. That might be the end of my show here. That'll be a good place to wrap that up. That's a lot of work in there. So I showed you a bunch of different projects. And these are the things, this is only the tip of the iceberg. There's a lot of work there that we're going through. Including looking at a lot of old footage of ourselves much younger and enjoying and also feeling embarrassed about different elements. It's intense when your work is your own body, Diz o Malik, eu vou traduzir agora ao contrário, vou traduzir pelo fim. Diz o Malik no final que é muito intenso, muito impressionante quando o trabalho é o seu próprio corpo, e que nesse processo todo, que ele vai acabar agora para abrir para perguntas, mas que nesse processo todo de revisitar, isso é apenas uma pontinha do iceberg, que é o My Barbarian. Tem muito mais trabalho, alguns foram mostrados, mas muitos não foram, e que é sempre impressionante para eles agora, nesse momento de retrospectiva, olhar para os corpos deles mais jovens, olhar o que eles faziam, o que eles já não fazem, e então, de fato, é muito intenso trabalhar com o corpo. Quando o seu trabalho é o seu corpo. Ok. Yeah, I'll stop there and see what questions come up, and then we can respond. Thank you so much. Ele agradece. Quem agradece é a gente. Thank you very much, Malik. Thank you. Eu tenho algumas perguntas, hein, Tracy, que são articuladas. Vai lá. Pode ir, Tracy. I have some questions that are articulated, né? Okay. She has some questions that are articulated, so she's going to start. Isso. E que me impressiona muito a mobilidade, a agilidade e as articulações. And she's very impressed with the mobility, the agility, and the articulations. As velocidades do trabalho. And the fastness of this work. The velocities. Então, eu estava querendo que a gente ficasse só um pouquinho mais nessa provocação que é focar na teatralidade no contexto das artes visuais.
ficar um pouquinho mais nisso, na recepção disso. So she would want to open up, to focus a little bit more on the theatricality of this, in this point. In the context of the visual arts, especificamente nesse contexto das artes visuais. And the reception of it, a recepção disso. Yeah, thank you. There's something we've thought about so much for so long, and each of us has a slightly different training. Alex studied visual art and institutional critique and conceptual art. I came from performance studies, but also, you know, have some background in visual art. Jade came from theater and acting. And an important part of this origin was we were in LA then, which is very different. It's looser. Bom, então, o Malik agradece a pergunta e diz, bom, ele começa dizendo que o Alex tinha um passado estudando crítica institucional, pensando justamente no espaço das artes visuais. O Malik vem de estudos da performance, também com uma forte força crítica. Jade vem do teatro e atuação, mas que todos estavam em Los Angeles. E Los Angeles tudo é muito mais solto, é muito mais fácil, na altura, principalmente. But we were always aware that there are certain expectations in visual art that are anti-theatrical. Mas eles sempre tiveram noção de que existe expectativas nas artes plásticas, nas artes visuais, que são essencialmente anti-teatrais. Some of that is just sort of the homophobia that has always been a part of anti-theatricalism. Uma parte é a homofobia, que sempre foi um elemento fundamental da anti-teatricalidade de uma maneira geral, anti-teatralidade como homofobia. Another part of that is that theater is kind of embarrassing. A segunda parte é que teatro, de fato, é um pouquinho embaraçoso, assim, vergonha um pouquinho. And a deeper part of that is that art, after a kind of, you know, modernist avant-garde moment, took up a kind of place of critique that is against illusion, against coercion, against escape, against the kind of an artist is a minimalist structure himself, right? It's a singular individual who occupies space. A theater production is all of this other stuff. So there are like practical, ideological, critical reasons why theatricality wasn't welcome in art. Então, o terceiro motivo, né, além dos outros dois, que ele acha que é mais profundo, então os outros dois era a homofobia, o teatro ser uma coisinha um pouquinho, assim, às vezes um pouco embaraçosa, mas a mais profunda é que a tradição modernista e moderna cria uma ideia de arte como lugar de crítica. E nesse lugar de crítica, existe uma espécie de preconceito contra a ilusão, contra a ideia de escape, né? E uma afirmação muito do artista enquanto um ser único e fechado em si mesmo, enquanto que o teatro é essa coisa múltipla, de multidão mesmo e de coletivo. And so we were always playing with more or less self-awareness, always playing with those problems of legibility as a collaborative instead of a single artist, as a group that makes works that shift and change forms rather than permanent objects. And
as people who really were interested in things like entertainment, pleasurable forms, and using narrative to speak about conditions. Então, contra esses princípios que ele acabou de escrever anteriormente, eles estavam mais interessados em outras coisas. Eles estavam interessados em colaboração, eles estavam interessados em produzir, não são bem objetos, mas produzir coisas que mudam de forma, em vez de ter uma permanência do objeto. Eles estavam interessados em entreter, eles estavam interessados em prazer, eles estavam interessados em narrativa e estavam interessados também em legibilidade, que é uma coisa interessante. Então, tudo isso vai de certa maneira, e eles estavam muito conscientes de tudo isso, né? Yeah. So we were to theater people, to art people, we seem like in the beginning when this has changed. But in the beginning, to art people, we seem like Broadway stars, and to like theater people, we seem like children making a mess. Okay. Então, no início, que ele disse que isso mudou, mas no início, quando eles começaram a trabalhar, para as pessoas das artes plásticas, eles olhavam para ele e parecia que eles eram um show da Broadway, enquanto que para o pessoal do teatro parecia que eles eram crianças fazendo uma bagunça. So we were interested in that kind of legibility and illegibility. And then as we matured our projects, we were able to sort of refine those points of tension more specifically to address each specific piece. But we wanted very much to have the presence, the immediacy, and the possibility of critique, and the possibility of redefining terms that come from performance art. But we also wanted to have the possibility of narrative, of an audience, and even to use entertaining forms as part of that project. Então, enquanto eles, à medida que vão refinando então o trabalho deles e pensando justamente nessa tensão, vivendo um lado do outro, nesses dois lados da questão, então aí justamente junto com o entertainment, junto com o entretenimento, com o prazer, com a narrativa, eles também então começam cada vez mais, com cada caso específico, a pensar também a questão de crítica, a questão de criar uma reformulação dos termos, que é algo que a performance art traz, a possibilidade de reformular os termos a partir dos quais você cria. And I missed the first two things that came, but sorry. I don't know if you remember, Malik. And between performance art and theater? Yes. Like so there's like something that happened, like you started to include like this critique. It was something that is interesting. The reformulation of terms is also and something. Presence, that kind presence, of thing. A presença também. Presença e o imediatismo. Yeah, exactly. Yes. The famous stuff. But one more thing I'll say about this. Now the people our age are the curators and in charge, and they don't have the same, they've had the same journey that we've had. And the museums now, they build rooms for performance instead of performance doesn't fit. So there's been a shift in the field, for sure. Ele quer dizer que, nesse momento, os curadores agora já têm a idade deles. Então, portanto, as coisas mudaram muito. Eles cresceram também dentro dessa cultura de mudança e que, hoje em dia, vários museus já têm espaços dedicados para performance e que você pode fazer performance no museu de uma maneira que não era possível há 20 anos atrás, quando eles começaram. E aí, mais uma pergunta só, para eu passar a palavra. One more question before she passes on. Tem uma questão, Malik, que aí é mais pessoal mesmo. É mais para você, Malik, não para o My Barbarian. There's a question now that it's more a personal question to Malik, not to the Barbarian. Que é o seu trabalho como escritor, pensador, professor, performer, músico. Enfim, você articula ser professor, artista, escritor, pensador.
It's your work as a writer, teacher, performer. How do you articulate all these different actions you do? I don't think they're the same necessarily, but this is a, conversation we have with our students. This has very much to do with like, how are you literally working, being compensated? What are you doing with your body? They actually require very different kinds of commitments and practices to write a book, to teach a class, to do a performance piece. But there is, of course, continuity in that the questions are the same. Like the things I'm interested in my research are the same things I'm interested in my artwork, are the same things I'm interested in bringing into the classroom. Sorry, ele não acha que seja exatamente a mesma coisa, cada um desses aspectos que a Leonora trouxe, que são coisas diferentes, mas o que continua, o que há um traço de continuidade, de ligação, que as perguntas são as mesmas questões, e que as questões que ele traz no trabalho dele enquanto performer, ou artista, são as mesmas questões que ele traz no seu trabalho como escritor, professor, intelectual. And like Jade is a mother now, and that's been very, like, her demands as a mother have been more demanding than usual. And we have to be very careful about, we don't do 100 little performances because we have so much energy. We actually work on this big project now, and then the next month we work on that other project. It's more, it becomes more of a kind of time management and energy management problem. But at the same time, the ideas just keep becoming more and more sophisticated. And obviously the kind of opportunities grow in terms of status or scale or whatever. So it becomes, for me, a matter of knowing what my big projects are and then how those fit together, rather than today I do this, tomorrow I do that, Na verdade, eu tenho que lembrar uma coisa que eu não traduzi antes, que é importante para traduzir essa parte agora, que o Malik falou que antes, que cada modo desse, o escritor, o performer, o músico, tem um modo de engajamento energético diferente com o trabalho. Cada modo de trabalho exige um modo de energia, de prática de trabalho muito diferente. Então, por exemplo, ele agora diz que Jade, que é uma das constituintes do My Barbarian, é mãe, e que o fato de ser mãe para ela, particularmente, toma bastante tempo dela. Então, trata-se de uma questão assim, então, de repensar, em vez de fazer várias coisas como se faziam antes, assim, 100 coisas ao mesmo tempo, pensar como como gerir essa energia e esse investimento energético, e pensar qual o projeto que eu vou fazer agora. E aí se dedicar a esse projeto. But it's the work, for example, about doing the collaborative political theater influenced my idea for going back to school and doing a PhD, which then influenced my dissertation, which became my book. So, they're all part of the same thought process. Mas, por exemplo, ele dá um exemplo. Então, aquele trabalho que eles estavam fazendo no teatro político, que eu mencionei mais cedo, que eu traduzi mais cedo, levou a ele a ter vontade de fazer um doutorado, que levou a ele, então, para Performance Studies, que levou ele, então, a ser contratado como professor, que levou ele também a escrever o livro dele. Então, tudo isso vai criando também essa linha de continuidade. Thank you very much. Malik, thank you very much. Eu me identifico muito com o trabalho, com a energia do trabalho, com os cruzamentos. I identify myself very much with the work, with the crossing of everything in this work, the intertwine. E queria conversar um pouquinho mais sobre isso que você disse, crianças fazendo bagunça.
I wanted to talk a little. I would like you to talk a little bit more about what you said about children having fun and making a mess. Porque, para mim, a ideia de brincadeira é bem importante. E no Brasil, a palavra brincar, o sentido de brincar, ele tem verbos diferentes, né? No inglês, o play significa brincar, jogar, representar. Yeah, because the word to play in Portuguese, we have a specific word for just the kids playing, and it's different from the word like in English, you have play for a play, to do a play, to act. In Portuguese, we have just the game play, just the children's play. E, para mim, essa palavra brincadeira, ela articula a ideia de não se levar a sério e não levar as coisas a sério. And for Adriana, this word to play, it articulates the idea of not taking myself so seriously and not taking the rest of the world so seriously. E para mim isso é bastante potente para produzir comicidade. And she believes that this is very much powerful to produce this comic power, this sorry, what's the Comicality? word? Comicality. Comicality, comic effects. Comicality. Comic effects, yeah. E aí queria que você falasse um pouquinho mais sobre a comicidade no trabalho do My Barbarian e essa ideia de crianças que brincam, não se levando a sério. And I would like you to talk a little bit more about this idea of comicality, of humor and the barbarians, and like this idea of children that do not take themselves seriously. Yeah, thank you. That's a fun question. And, connecting to the last question, in English also, an artist does a work, but in theater you do a play. And that's another part of that kind of distinction that we were always dealing with. Bom, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta boa, engraçada. E começando já pela linguagem, em inglês, o artista faz trabalho, enquanto que um ator, ele faz o play, ele brinca, né? Ele representa, ele não trabalha. Part of it, I think, has to do with a kind of sibling communality that the three of us operate in as a performance group. Two of us are a couple, we're friends, but performing together, there's a kind of sibling level of exchange that allows us to operate horizontally. And so that immediately sort of turned into a kind of children's play. And so we've really held on to that precisely in the sense that you've described it, Adriana, as a kind of confrontation with seriousness. Tá. Ok, that's great. Então, ele começa dizendo que, na verdade, há um sentido de ser um grupo de irmãos, na verdade. E dois deles são um casal, todos eles são amigos, e que, então, que essa amizade profunda tem uma coisa meio fraternal, de brincadeira entre irmãos, mas que então cria uma possibilidade de relação horizontal mesmo, né, sem hierarquia, mas também tem essa coisa de se confrontar com o sério. Né? Yeah, but there's still, that's another thing that we're looking at as we look back at the work, because when we did some of those performances, for example, that play with a colonial history, at the time we were introducing content into the projects and talking about it explicitly through play and humor and costume and camp.
but it was content that we weren't seeing out there, particularly in sort of art discourse. Ok, por exemplo, olhando agora para o trabalho, retrospectivamente para o trabalho, por exemplo, aquelas peças em que eles trabalhavam com a questão do legado colonialista, e de várias maneiras eles, havia um conteúdo nesse trabalho, mas era um conteúdo que eles não estavam vendo em outros lugares, na altura que eles estavam fazendo isso. Né? Então, eles não viam outros lugares onde isso acontecesse. And now there's a very different mood. E agora a coisa é bem diferente. To speak of coloniality in frivolous, playful, satirical, or campy ways might be misinterpreted or might even be seen as a kind of diminishing of the importance or the sort of dire consequences of such a discussion. Por exemplo, essa diferença inclui o fato de que apresentar ou trabalhar com problemas de legado colonial de uma maneira campy, eu não sei como traduzir isso, mais leve, mais brincalhona, pode ser visto hoje como uma maneira muito contraproducente. Ela pode ser vista como até como frívola ou como não levando seriamente as consequências desse legado. Yeah, so we found play a very useful language for us, but we're looking now and thinking about when would we, what have we learned from that commitment, and when is that language insufficient or incomplete? Então, eles hoje estão pensando em linguagem de uma maneira muito séria, mas também pensando de até que ponto essa linguagem é incompleta, né? Thank you very much. Thank you. Posso fazer mais uma? Posso? Rapidinho? Malik, Fred, Stefano e Diana conversaram um pouco com a gente sobre esse contexto Trump, né, de extrema-direita, e como isso afetou ou afeta ainda em alguma medida o trabalho. Para a gente tem sido importante ouvir essa experiência, né? Porque a gente está também sob um governo com características semelhantes e tem sido importante também abrir esse espaço de conversa aqui. Você poderia falar um pouco sobre o contexto e como agora, que expectativas agora, né? Como que você está sentindo isso aí? Fred and Diana, they spoke about the impact of Trump in the context, and she would like you to as well talk about it, especially because we are living something very similar with our political situation, which we have a government very similar to what happened during the Trump period. So if you can talk a little bit about the impact and the influence of this period on your work. My Barbarian made very little work during this period. We revised a couple of older pieces. We had no more patience for the kind of democratic play project. Play itself seemed less fun. And just because of sort of adult life situations, each of which were made more strenuous because of the political context. For example, one member was dealing with health considerations in her family, and at the same time, the ruling party is saying every day they're going to take her health insurance away, So... Do you mind? Então, Malik disse que o My Barbarian desenvolveu muito pouco trabalho durante o período Trump. Eles trabalharam principalmente em refazer coisas que já tinham feito, que eles estavam com muito pouca paciência para pensar em brincar com a ideia de democracia, e que houve também, e que a vida ficou também, a vida pessoal deles passou por momentos mais
pesados. Uma dos participantes do My Barbarian, um dos integrantes do My Barbarian, teve problemas de saúde sérios na família, mas que, além de ter esses problemas de saúde sérios na família, a situação política era todo dia o Senado e o Congresso na mão dos republicanos, mais o Trump, dizendo que vai acabar o seu seguro de saúde, né? Você não vai ter mais segurança de saúde. Sorry. So, the humor was sort of drained from everything. The figure himself, who I don't like to talk about so much, but is confusing because he has no sense of humor, but he has a shtick that's like an insult comic. Like it's a very familiar kind of comedic shtick where you just rant and insult people. And yet there is no humor there. So many things, so many documents, so many actions, so many moments came out of this period that already seem satirical. That there's really nothing more you can do with them. Ele diz que, na verdade, durante esse período, o humor sumiu, o humor desaparece. E que essa figura, que ele não gosta de mencionar o nome, que é o Trump, eu posso mencionar como tradutor, que é uma figura muito interessante, porque é uma figura que não tem nenhum senso de humor, mas que, ao mesmo tempo, usa estratégias comédicas muito conhecidas na sua fala enquanto presidente, agora ex-presidente, que é aquele modo humorístico de insultar qualquer um o tempo todo, sem qualquer consequência. E que por causa disso existe essa força comédica nele, mas absolutamente sem humor, e que, portanto, há muito pouca coisa a dizer sobre esse período, a não ser que vai gerar muito material satírico, mas que ele não tem vontade nenhuma de trabalhar sobre esse material satírico. Yeah, and now as we plan a survey of our work, it was supposed to be in 2020, now it's in 2021. Will we have performances? What kind of performances? How do we plan? And I was talking to my class today. There used to be it was very common in US politics to say, America, they call it America, of course. America is the greatest country on earth. And that you say without thinking. Michelle Obama may say that, or George W. Bush may say that, anyone may say that. And that the handling of this pandemic alone exposes the fact that the United States is no better than any other country. Então, eles estão trabalhando, como ele já disse, nessa retrospectiva, que vai ser agora em setembro, outubro, novembro, sobre os 20 anos do My Barbarian, que essa retrospectiva iria acontecer originalmente em 2020, mas que, devido a tudo, eles não sabem agora se vai ter performance, se não vai ter performance, como é que vai ser, mas que há uma coisa que a pandemia, que também acontece principalmente sob o Trump, né, no ano 2020, o último ano de Trump, há uma frase no vocabulário político americano que todos os políticos americanos dizem, do Bush a Michelle Obama, que é América, e aí eles dizem aqui é sempre América, que é um absurdo, mas enfim, a América é o melhor país do mundo, ou o maior ou o melhor país do mundo. E que a pandemia, em 2020, demonstra que a América não é melhor do que ninguém. Ou nada. So we can't even plan a performance program. and that has to do with the pandemic being handled as badly as is humanly possible. So it's hard. Então a gente nem consegue planejar as nossas performances devido ao fato de que a pandemia em 2020 foi absolutamente mal administrada pela suposta administração Trump. Sorry, Malik. Yeah, so it's actually very hard to overcome the absolute badness of this period.
é muito difícil ultrapassar a total horror I'm sorry, a badness, I translate It's not a word in English either. Ele disse que a palavra que ele usou... O terrível que foi, Ruindade, esse período. ruindade, a ruindade. A ruindade que foi esse período. Isso mesmo. Obrigado, Adriano. É muito difícil ultrapassar a ruindade que foi esse período. And I'm talking about my problems planning a performance in a museum. I mean, obviously that's the least of the problems, right? But just as an example of how it affected our work. E ele aqui está falando dos problemas que ele tem preparando uma exposição no museu, que é uma coisa ínfima e irrisória comparado com os problemas mesmo que esse período gerou para a população de uma maneira geral. Thank you, Malik. Tem uma pergunta da Maria, que é assim, não sei bem se é uma pergunta, mas se for possível, fico com vontade... Maria Miguel. Não sei bem se é uma pergunta, mas se for possível, fico com vontade de ouvir o Malik a respeito de como é a manutenção no My Barbarian, um grupo de artistas que já tem mais de 20 anos. Como se dá o trabalho hoje? Pelo que eu consegui entender na pesquisa, as artistas não vivem no mesmo estado. Ele acabou de falar isso, né? This is a question from Maria, and she asks us, well, she says, I'm not sure it's a question, but if it's possible, I would like to listen you talk about the maintenance of My Barbarian. And as a group of artists who are already 20 years of existence, and how is this work done? Which from her understanding in her research, the artists don't all live in the same state. Yes, correct. Though we did for a long time. We all were in Los Angeles for many years together. And so that was important to establishing a way of working together that just had to do with hanging out together, being in the studio, making jokes, planning performances. And we organize labor loosely, but there are certain areas that usually fall to one person or another. I do the music. Alex very often shoots the video, but Jade has been editing video recently. You know, we would all sew clothes and design costumes. Alex would do a lot of the writing, you know, but it was not, all of those boundaries were loose. So if somebody needs to come in and write something or shoot something or sew something, then somebody else can do that. And, you know, a lot of this is evident in the aesthetic that isn't hyper-produced. You know, it's not like everything is a complete finish. It's like, let's just get this done very often in some pieces. Então, ele diz que é correto, Maria, de fato, mas nesse momento eles não vivem no mesmo estado, mas que no início eles viviam todos na mesma cidade e eram amigos. E que isso foi muito importante para estabelecer um chão e uma convivialidade que durante muitos anos que se dava por ficar junto, trocar piada, e aí começar a organizar de uma maneira mais ou menos solta os trabalhos. E aí está uma distribuição mais ou menos, que mais ou menos corresponde ao que o Malik faz a música, o Alex faz vídeo, mas agora a Jade está também fazendo vídeo, a edição de vídeo, mas que é mais ou menos solto essa organização, e que todos sempre desenham os figurinos, o Alex escreve principalmente, mas que a coisa é principalmente não hierárquica e bastante solta. And I've wondered what the kind of, I mean, I don't know why we've been able to sustain it. I think it just happens to be a sort of set of personalities that we figured out a way to manage together. And, you know, two of us, again, are a couple. So, you know, but that doesn't necessarily mean we'd be good at working together, right? So there's a kind of,
that language of the sibling comes in again, because even when there's competition or resentment or whatever else, there's a kind of care that has to take place. Ele não sabe por que como é que eles se mantiveram juntos durante todo esse tempo. Não sabe dizer isso, mas, mais uma vez, essa questão, essa palavra que ele usou antes, a questão dos irmãos, essa questão de irmandade ou fraternidade ou sororidade. Sibling in Portuguese has to be gendered, Malik. So okay. E principalmente, apesar de irmãos muitas vezes trazerem competição ou competitividade entre eles, há sempre um elemento de cuidado, de, né, tomar conta de... Então, eles tomam conta e vão tocando o barco. Yeah. E dois deles é um casal, etc. Sorry. Now there's a lot of, FaceTiming and Zooming, and we work together when we still have a studio together in Los Angeles that we meet in to work on things. Not now, but we would. Então, a coisa agora está acontecendo muito via Zoom, né, como todo mundo, mas que eles também mantêm um estúdio em Los Angeles e muitas vezes vão para lá, agora bastante menos, mas fariam isso normalmente também. But, something like editing video, we don't need to be in the same city. At this point, it's like our universities, right? Like we have the technology to do some of this work remotely now. And just like structurally, there's a certain kind of the category we use in terms of our economics is like the structure that you use for a small business in the United States. You form as like small company and then we can share. That has its own bank account. Então, por exemplo, editar vídeos hoje em dia, você não precisa estar na mesma cidade, você pode fazer tal como a gente está fazendo nas nossas universidades, tudo com essa tecnologia, tudo à distância. E que, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista de organização da companhia enquanto tal, eles usam um modelo que tem aqui nos Estados Unidos, um modelo de pequeno negócio, que dá para eles terem uma conta bancária e tudo isso, e manter a companhia correndo assim. But a lot of it was hanging out and having fun. mas um enorme componente de tudo é ficar junto e se divertir. Malik, temos duas perguntas do chat. A primeira é da Natália Mello. Sobre daqui para frente, online, como será que vocês estão pensando isso? Ela fala do contexto, né, da pandemia. We have two questions from our chat, and the first one is from Natalia Mello, and she's asking, how are you going to do from now on online? How are you going to work this? How is this going to work? You tell me. we have for example, there's a piece we did in a museum in Los Angeles that was about transparency. And that's language that people use around institutions to talk about, how is power organized, how is money spent, what is the hierarchy, what are the contracts. When people speak of transparency, they want to see these things. So we use that as a visual metaphor for a project we did where we interviewed staff and reenacted their feelings about the museum and dealt with their collection. And so that's a piece that we want to re-perform or revise for performance in the fall. And one of the reasons we chose it is because you can do it inside of a window. They have giant windows all around the Whitney Museum. And it's almost a joke because it's this powerful institution which has so much critique about its board, about its approach to race, about the uses of space, the neighborhood it's in, the build, like so much criticism of the building.
And at the same time, it has these giant, beautiful windows all around it. So we want to use the windows to do a performance about the transparency of the institution using the transparent surface, but it also is a, insurance against COVID restrictions that don't allow us to do an indoor performance. So that's very typical of us to like solve a problem with a kind of solve a like infrastructure problem with some part of the actual infrastructure that we're interested in discussing. Okay. If that makes sense. Great. Então, ele diz, bom, você tem que me dizer como vai ser a coisa, mas ele vai dar um exemplo que é, por exemplo, eles tinham uma performance chamada transparência, e que é uma performance antiga, em que eles entravam no museu e essa noção de transparência é ligada à ideia de instituição. Então, assim, como transparência em termos de contas, transparência em termos de contratos, hierarquias, tudo isso. Então, eles iam para o museu e entrevistavam os trabalhadores do museu e faziam um reenactment, uma reencenação dessas entrevistas, onde os trabalhadores falavam sobre o que era trabalhar nesse museu. Portanto, havia aí uma questão da transparência. Agora, eles, para essa retrospectiva, daqui a uns meses, eles querem fazer uma reencenação dessa peça Transparência, mas como é no Whitney Museum, que é um museu super complicado em termos de peso institucional, em termos de racismo, em termos de capital, em termos de o prédio mesmo que eles estão ocupando em Nova York agora, o espaço deslocando populações, gentrificando todo o bairro ali. Então, eles querem fazer justamente por causa disso, essa peça Transparência, só que, então, eles vão fazer atrás de janelas. E esse museu tem enormes janelas, então, se eles se posicionam atrás dessa janela, que é transparente, eles podem não apenas refazer a peça, mas também manter o isolamento necessário devido ao Covid. Então, eles vão fazer a performance. E aí diz o Malik que, por exemplo, essa estratégia é uma estratégia muito típica do trabalho deles, que é tentar usar a infraestrutura do espaço que eles vão ter que fazer, a peça, para trabalhar a estrutura ou o tema da própria peça. Então, sim, usando o espaço, a infraestrutura do espaço dá essas janelas, o Covid precisa das janelas, e aí o tema da peça é transparência, as janelas são transparentes, então tudo isso se junta assim. Yeah, and so on one hand, our work has always been about responding to constraints and using what's available. So we probably can do that. On the other hand, it's devastating for me that singing in groups in person is one of the sort of activities that we can't have right now. Yeah. Então, uma das coisas que tem inspirado o trabalho deles, que mobiliza o trabalho deles, é trabalhar com restrições e usar o que está disponível, o que está à mão. Então, restrições e o que está à mão. É o que eles gostam de trabalhar com. Mas se há uma coisa que faz ele ficar totalmente, ele e o My Barbarian, triste e devastado, é que não é possível cantar em grupo das atividades de mais risco no Covid. Então, não poder cantar juntos é muito triste. E então temos uma última pergunta, Malik, que vem do Ian Calvé. Ele diz assim: como você percebeu na construção da peça de Brecht, A Mãe, o encontro entre a performance e a particularidade do texto brechtiano e o teatro épico? Como se deu esse entrelaçamento? Se deu? Yeah, there's another question from a student called Ian Calvet, and he's asking, as you notice in the construction of Brecht play, The Mother, the encounter between the performance and the particularity of the Brechtian text and epic theater. How does this interweaving take place? Yeah, thank you.
So, a few ways. De algumas maneiras se deu essa relação entre performance e teatro épico. I mean, fundamentally, the very Marxist critique in the play is still accurate. It still feels the diagnosis is fully accurate. The answer that the workers in the factory will then have a revolution feels inadequate. So we get from, the critique of capital is as powerful as ever. Where it directs us, maybe that's just one of the answers. So we manage that formally in a bunch of different ways. One is that we do what we do by playing all of the characters, including taking turns who plays the mother. So we each play the mother in different kinds of scenes, and then we use masks to play the different characters. This allows the kind of Brechtian Verfremdungseffect, kind of distance moment that denaturalizes the conditions of the story and allows for critical understanding. But it also lets us play different relations to the problem. Each one of us can have several different relations to the problem. Do you want me to take a pause, Andre? Sim. I'm really dark here. Então, diz o Malik o seguinte, então, esse encontro foi possível entre a performance e o teatro épico do Brecht. Então, eles acharam o seguinte, que a crítica marxista na mãe ainda é boa, ainda é totalmente válida. O diagnóstico da peça em relação ao capital também é válido, é importante. A crítica do capital é totalmente atual, que se encontra na mãe. Porém, a ideia de que o trabalhador na indústria vai criar a revolução parece inadequada. Ela não parece que está tão à mão hoje em dia. Então, eles ficaram pensando nessa tensão. Do ponto de vista formalmente, eles pensaram assim, então, eles fizeram, todos os atores são a mãe, representam a mãe em um certo momento, usando a máscara também, cria situações de distanciamento, desse efeito de distanciamento que caracteriza o teatro do Brecht. And, similarly, we would interrupt the narrative and answer questions. We would anticipate questions that the audience would be having and then answer them in a sort of pseudo press conference. Or we would bring someone up on stage and say, you're the leader of the revolution, you have to read this part and hold this red flag. Or encourage people to sing along with us a song about how mom has to keep working. So we tried to sort of keep moving from inside of the stage to outside of the stage and back in a way that delivers the information, but also makes it a kind of process and a conversation. Tá, então assim, eles se movimentavam de dentro para fora do palco sempre. Por exemplo, eles podiam convidar um membro do público para cantar uma canção revolucionária. Que mais? Espera aí, agora eu me perdi, que eu estou fazendo de trás para frente. Fazer interrupções da cena e de repente fazer uma espécie de conferência de imprensa, estabelecer um diálogo, de repente também interrompendo uma fala e fazendo um diálogo com a plateia. Então, fazendo essas diferentes estratégias de transpor o espaço do palco para o espaço do público. Mm-hmm. And the last thing I'd say, there's lots of different strategies we use to adapt Brechtian strategies. One is the mother is not Kurt Weill music, it's Hans Eisler music, which is much more difficult and serious and hard. And we were like, we can't do this Eisler music. So we just rewrote the music into much more kind of catchy, fun songs. Então, outra coisa que eles fizeram foi que a música não é do Kurt Weill, é do Eisler,
que é uma música muito mais difícil, complexa e muito mais difícil de cantar, então eles resolveram reescrever a música para fazer uma coisa mais pop, mais fácil para todo mundo cantar. Yeah. So for example, I say, what's all this talk against communism? It's common sense, anyone can get it. If you're not an exploiter, you'll understand. Tá? Eu não vou traduzir isso. I will not translate it. That's fine. Tá, esse foi um exemplo de uma música que ele fez. Ok. I hope that sort of answers the question. We could do a seminar on Brecht and Nina Simone and My Barbarian and next year. Diz o Malik que espera que isso responda a pergunta que ele pode fazer um seminário, se vocês quiserem, sobre Brecht, Nina Simone e My Barbarian. You know, the greats. Agora ele falou, a gente vai cobrar. Now that you said that, they're going to invite you. Luke, então, assim, agradecer muitíssimo, Malik, imensamente a sua presença, a sua generosidade, a riqueza do trabalho do My Barbarian. Muito obrigada. Thank you very much for your presence, the importance of your work with My Barbarian. Thank you very much. Tem uma coisa, Malik, que ainda tem mais um encontro depois que vem a Alex Vasquez. A Alex vai estar aqui conosco no dia 22 de fevereiro para avisar o pessoal que depois do carnaval vem a Alex. We still have another encounter with Alex Vasquez, February 28th, after 22. Carnival. 22. 22. E o que a gente quer mesmo, Malik, é agradecer a tua presença imensamente, perguntar se alguém ainda quer fazer alguma consideração, Adriana, Tracy, André, alguma coisa, ou se a gente vai só encerrar agora. Alguém quer colocar alguma coisa? She's asking if anybody else wants to ask anything more, and thank you very, very much. Thanks, Malik. I don't want to add anything, but I just want to thank you. Thank you all so much. Muito obrigada, Malik. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Thank you. You're wonderful hosts, and I can't wait to see you in person sometime. A gente estava já, Malik, talking what you have to see in Rio. Now the plan is, what do you have to see? We already have a combination here, a certain agreement here. Incredible. Thank you very, very much, tá? Yeah. Muito obrigada. Thank you. Posso encerrar, então? Então, muito obrigada. Até semana que vem, às 5h30. Até outra semana, dia 22. Depois do carnaval. Desculpa, porque o carnaval está deixando a gente louco. Exatamente porque não vai acontecer. Então, tem um lapso no tempo aí, no nosso corpo, né? Bom, mas vamos nessa. Let me translate so he can understand. He's saying that they mistake the date because there's carnival that makes us go crazy, especially because we will not have carnival this year. Isso é a primeira vez na história. First time in history. Nem na gripe espanhola. Not even during the Spanish flu. Bom, então muito obrigada. Até o dia 22, segunda-feira, às 5h30, com a Alex Vasquez. Se cuidem, porque a pandemia está bombando. E a gente se vê logo. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada, André. Obrigada, Tracy. Ó, Mimi. Tchau, Mimi. Obrigada. Estou encerrando, tá bem? Tá bom. Gente, goodbye. okay, I'm so sorry for this spectral thing. No